Ministério Infantil, Soldadinhos de Cristo, a graça e a paz. A tia Tânia está com tanta saudade de vocês nem imaginam. E aí eu fiquei pensando, oh Deus, o que é que eu faço para estar na igreja com aqueles soldadinhos? É meio difícil, né? Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, mas a saudade é tanta. E aí eu entendi de Deus que mesmo distante podemos estar perto, porque Deus é o Deus de perto e o Deus de longe, certo? Eu resolvi fazer esse vídeo para trazer para vocês um concurso bíblico, para a gente durante essa pandemia ter alguma tarefa. E essa tarefa vai valer prêmios. Aquele que se empenhar bastante e ser o vencedor vai ter um prêmio especial. Vamos fazer 3 modalidades de prêmios, tá bom? Para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, tá joia? E é muito fácil esse concurso bíblico, o desafio é o plano da salvação. Eu vou dar os textos bíblicos, as cores, e vocês vão estar memorizando os versículos e dizendo os significados de cada cor. E vamos marcar para no início do próximo mês estarmos fazendo concurso bíblico e ganhando os prêmios. Tá certo? Vocês topam? Então, eu desafio a Lara, a Yasmin, a Evelyn, a Bela, desafio Pedro, Fernando, o Guilherme, o Wellington, Eduardo, Juan, quem mais? São muitos, né? Muitos soldadinhos, tá bom? Então, eu conto com vocês topam? Então, fechado. E os prêmios serão tops, muito bons. Tá certo? Então agora nós iremos orar e depois um texto bíblico que vocês já conhecem, que faz parte, é o texto bíblico do nosso ministério, Soldadinhos de Cristo, tá bom? Mas vamos orar. Eu quero apresentar para vocês os meus amigos, tá? E vocês já conhecem os meus amigos. Boa tarde, meninos, soldadinhos de Cristo! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz e vocês também estão? Ah, que coisa boa! Eu vou participar deste desafio. Eu não vou ficar de fora. Esse aqui é Boaz. Olá, galera! Essa aqui é a Ruth. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem? Eu estou aqui com a tia Tânia e eu estou achando ótimo. Então vamos orar. Eu vou pedir a Ruth para fazer essa oração por todos os soldadinhos de Cristo e o desafio que nós estamos lançando hoje, tá certo? Então vamos orar? Orando Boaz, orando Ruth, é você, tá? Tá bom, tia Tânia. Deus querido, Pai de amor, eu me coloco diante de Ti, te peço a Tua proteção para todos os soldadinhos de Cristo neste tempo tão difícil que nós estamos lutando contra esse bichinho danoso que é o coronavírus. Cuida de nós, dos soldados, da Tua igreja, do Teu povo, do mundo todo. Abençoa, Senhor, cada menino e menina do Ministério Infantil, soldadinhos de Cristo, que eles se empenhem para aprender, memorizar e ganhar os prêmios. Cuida de cada um deles, cuida do nosso povo espalhado na face da terra, do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, vamos ver 2 Pedro? 2 Pedro não,
desculpa. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 e o versículo 4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse texto vocês conhecem, não é? Que bom! Então, agora eu vou dizer qual é o nosso desafio. Eu já falei, não foi? Ah, a tia Tânia tá ficando velha. O desafio são as cores do plano da salvação e os textos bíblicos, tá bom? Vamos lá? Vamos! Oba! A primeira cor é a amarela. A cor amarela representa o ouro, representa o céu. O céu é de ouro, o céu é de pedras preciosas. Jesus foi preparar lugar para que aonde ele estiver, nós estejamos também. E todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador vai morar no céu. Lá as ruas são de cristais e ouro, pedras preciosas. O céu é o lugar santo, onde Deus mora, onde Ele está. E só pode entrar no céu, no lugar santo, quem tem Jesus no coração. Ele nos dá essa certeza que todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador vai morar no céu. O texto bíblico dessa cor que representa o plano da salvação é Apocalipse, capítulo 21, de 18 a 22. Vocês vão estar lendo em casa Apocalipse, capítulo 21, versículo de 18 a 22. E vão ver como o escritor João, ele fala sobre o céu, descrevendo como o céu é. Este céu que eu e você, que temos Jesus, iremos morar. Amém? Mas quem não tem Jesus, que ainda está longe, afastado do caminho de Deus, que não reconheceu ainda que precisa se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, está com o coração assim, escuro, pardo. Essa cor representa o pecado. E o pecado causa muita dor e tristeza na vida daquele que não tem Jesus. Jesus, ele quer que todo coraçãozinho machucado pelo pecado, triste pelo pecado, seja lavado e remido pelo sangue dele. Essa cor representa o pecado, que é a separação de Deus do homem e do homem de Deus. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos que é desagradável aos olhos de Deus se chama pecado. E o texto bíblico que acompanha essa cor que representa o pecado é Romanos 3, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Eu também quero deixar para vocês Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Vamos ver o que é que diz? Diz assim, ó. Aliás, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então o pecado causa separação, afastamento. E nós precisamos estar pertinho de Jesus, juntinho de Jesus. E para isso precisamos deixar todas as práticas erradas, tudo que se chama desobediência. Deus quer que sejamos obedientes. Mas a outra cor que representa o plano da salvação é o vermelho. O vermelho é o sangue de Jesus. Cristo veio ao mundo morrer na cruz para nos dar vida e vida com abundância. E só através do sangue de Jesus. Ele fez isso por amor. Ele morreu na cruz para nos salvar, salvar o homem dos seus pecados. E só o sangue de Jesus pode lavar o nosso coração, pode perdoar os nossos pecados, purificar os nossos pecados. Só o sangue de Jesus que morreu por mim e morreu por você. Ele deu a sua vida por amor a cada um de nós. E aqui o texto é João capítulo 3 e o versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E ainda Romanos 5,8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele não olhou a nossa condição, ele olhou que precisávamos ser perdoados. E por isso ele nos amou tanto que se sacrificou por nós, morrendo numa cruz. Amém? E o outro texto bíblico correspondente ao plano da salvação, da cor branca, é Romanos 10, de 9 a 10, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 10. E ainda João capítulo 1, versículo 12, que diz assim, que todo aquele que creu em Jesus, deixa eu ver aqui, tá? Eu sei, mas já esqueci. Deixa eu ver. Esse versículo eu sei de cor. Não sei por que esqueci. Diz assim: Senhor, deu um branco. Deu um branco, deu um branco, deu um branco. Diz assim: tim, 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 tim. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Todos que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus faz dele filhos de Deus, porque creem no nome de Jesus. Amém? Todo aquele que aceita Jesus, que crê, é feito filho de Deus. Certo? Então, memorize esse texto. O branco representa o perdão. O perdão de Deus. O perdão de Deus. Reconhecer e confessar o pecado. Reconhecer o sacrifício de Cristo. Recebê-lo como único Senhor e Salvador em nossas vidas. Certo? Então, Deus nos perdoa, apaga os nossos pecados e não se lembra mais, certo? Muito bem. E o verde, o verde representa crescimento, crescer, esperança em Deus, buscando a Deus gradativamente, cuidando da salvação ganha através de Jesus, crescendo em oração, crescendo lendo a palavra, crescendo
vivendo uma vida de santidade, buscando ser obediente. Então está crescendo espiritualmente. O texto que representa esse plano da salvação, da cor verde, é Colossenses 1 e o versículo 10. Vamos examinar aqui. Colossenses 1, versículo 10 diz assim, ó. Colossenses, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus quer que a gente cresça no conhecimento da palavra, orando, vivendo uma vida de relacionamento com Ele, de comunhão, certo? Soldadinho de Cristo. Precisamos crescer cada dia e nos afastar do pecado, porque Deus, Ele nos ama e quer nos levar para onde? Para o céu. Morar naquele lugar lindo, preparado para os salvos, certo? Entenderam? É difícil? Não, não é difícil. Então vamos fazer isto? Quem topa? Certo? Esse é o primeiro desafio. Depois a tia Tânia vai trazer para vocês o segundo desafio. Então, neste concurso bíblico, nós teremos duas etapas. A primeira, que é esse desafio do plano da salvação, vocês estarem dizendo o simbolismo, o significado de cada cor que representa o plano de salvação e os textos bíblicos correspondentes, tá bom? Em outro vídeo, eu falo sobre outro desafio, que é a segunda etapa. Aí sim, nós iremos ter os prêmios primeiro, segundo e terceiro lugar, e são prêmios top, certo? Deus abençoe vocês!